Nessa aula 16ª, nós vamos dar uma retomada, porque um dos, uma das dúvidas que eu também, nos meus treinamentos, eu percebo, o, muito do pessoal que está começando, né, eles têm dúvidas de começar o place por onde, né? Qual é a dica de posicionamento de componente, né? Como que eu devo fazer o componente? Então vou tentar voltar um pouco, dar uma descrição, porque nós vimos nas aulas passadas que dependendo do material e do processo de solda que você está trabalhando, o posicionamento já tem lado marcado, né? Então, isso aqui é mais um reforço com algumas outras dicas que eu vou estar falando. A proposta número um, que é componente, se você só tem componente SMD, então você põe e despeja ele do lado de um lado só da placa, se possível, né? Por quê? Porque você está tentando aí economizar processo, né? Você está pensando em processo de refusão de um único lado da placa, tá? Então a indústria ela vai preferir esse processo, não é? Não faz sentido você pôr alguns componentes no top, alguns no bottom e fazer uma dupla refusão aí, né? Então o jeito é pensar também em processo e ver é, componentes de um único lado. Se você estiver falando em processo de refusão, não é? Quando eu tento descrever aqui embaixo, o número um, o processo de refusão, você tem a primeira coisa é a aplicação da pasta de solda, né, por uma printer. Depois disso, você tem a pick and place posicionando os componentes em cima, na posição de cada um. E por fim, entra no forno de refusão. Não é? Quando você não tem um processo de refusão e tem um processo de solda a onda, que é o segundo, a descrição, então aí você tem, em vez da aplicação da pasta de solda, você tem a aplicação da cola. Né? Num segundo momento, você tem a pick and place posicionando o componente em cima na cola. Né? Esse componente precisa ir depois para um processo de cura, né? Então ele vai para um processo de cura. Depois, saindo do processo de cura, que ele está já colado, adesivado, ele não se solta mais, aí ele entra no processo de solda. Aí no processo de solda, na máquina de solda, aí tem ainda a aplicação do fluxo de solda, aí entra na solda onda, aí é soldado. Né? Então o processo um pouco mais crítico, inclusive quando a gente fala que tem limite para solda de componente SMD na onda. Então já havia falado anteriormente, o limite é o componente da família 0603, é o componente menor que se recomenda, né, a soldagem. E claro, você não pode soldar também um componente fine pitch, um BGA, né, um QFN. Então tem limitações para solda em processo de refusão, tá? Então, mas aí está uma dica. Nós vamos ter outras. Então, se você tiver componente dos dois lados, assim, dessa forma, você tem um duplo processo de refusão, mas até aí tudo bem, não é? Você tem a aplicação de pasta dos dois de um lado, pick and place, vai no forno, retorna, faz novamente do outro lado a aplicação da pasta de solda, posiciona o componente na pick and place e vai para a refusão no segundo momento. Né? Se você tiver só componente PTH, né, você não tem outro, então você está nessa proposta número 3 posicionando todos, não é? Para solda onda, aí no caso, né? Esse é o processo que mais se usa, né? E você tem que respeitar aí, no caso, alguns considerações de espaçamento entre eles, questões de instâncias para não gerar curto de solda entre os pinos, né, a questão de proximidade. Se for
numa máquina que coloca pick and place de PTH automático, ela vai cortar e dobrar o terminal do componente. Essa dobra do terminal do componente é preciso tomar cuidado também para não estar em excesso e para não estar tombada, né, por sobre uma trilha ou muito próximo de um outro terminal, provocando curto, né? Então esse um cuidado, né? E aí nesse caso aqui é um processo de solda por onda, tem o place do componente, a corta dos terminais, aí entra na máquina de solda, a máquina de solda ela vai aplicar o fluxo de solda e vai passar no processo de onda, né? É um processo muito usado ainda. Em componente PTH, basicamente é isso que fazemos, né? O processo de refusão de um componente PTH ainda já existe, é um processo chamado pin in hole, tem vários nomes, tem pelo menos uns 5, 6 nomes. Paste in pin, você coloca a pasta de solda no componente PTH, só que o componente tem que ser dedicado, tem que ser preparado para suportar as temperaturas do processo de refusão. Normalmente, os componentes não suportam conectores, capacitores eletrolíticos, radial ou axial, indutores, eles não diodos, né, alguns, dependendo do encapsulamento aí, mas alguns até poderia ser. É que para você fazer em alguns e outros não, você opta todos por um processo só, que aí é solda onda, né? Conectores também, já tem alguns que suportam o processo de refusão, tá? No caso da proposta 4, né, você tem PTH e SMD, então essa é o que eu sempre recomendei, continuo recomendando, é o melhor caso, é o melhor posicionamento para as duas tecnologias. Você tem aí o processo de solda no top, no componente SMD, solda por refusão, e os PTH solda por onda, né, ou por robô ou manual. Né? Então essa é a proposta número 4. Quando tem dois componentes com duas tecnologias, é o mais recomendado aí para processos de solda. Tá? A proposta número 5 você tem componente também PTH e SMD, só que aí, se você tiver um processo de solda por onda, então aí o posicionamento indicado é esse aqui. Você põe os dois para solda, um único processo de solda onda, o componente PTH está no top, o componente SMD está no bottom, e é um processo de solda onda. Claro que a indústria, se você obedecer os critérios de solda seletiva, que nós vamos estar vendo já na sequência, a indústria vai preferir soldar o componente SMD por refusão, vai proteger o componente SMD com o pallet seletivo e vai soldar o componente PTH por onda, né? Tá bom? Isso é o que a indústria vai preferir. E a proposta 6 você tem aí componente SMD dos dois lados e mais componente PTH, né? Então, de novo, procure ter os critérios, veja as considerações para processo de solda seletiva, que é melhor para a indústria. Ela vai soldar, ela vai fazer aqui dupla refusão para o componente top, outra para o componente bottom, vai isolar através do pallet seletivo os componentes SMDs e vai fazer um terceiro processo de solda por onda só nos componentes PTH. Ou vai ser solda por onda, ou solda por robô, ou solda manual. Essa é a IPC, né, a 2221, que essa é uma regra importantíssima. Se vocês não se atentarem a isso, para processo de solda onda, tá? O processo de refusão não existe essa regra. Mas como você ainda tem muito componente PTH e a solda por onda, a IPC, né, a indústria, todo mundo recomenda. Você é mandatório isso daqui. Você tem que fazer a orientação dos componentes conforme a figura, essa daqui, né? Essa é a recomendação.
Então, se você tem uma orientação preferencial, olha, a solda onda está à sua direita e os componentes entram dessa forma, né? Entra pino 1 com 14 junto e termina aqui no 7 8 ou 9 10, dependendo, tá? Não é do outro jeito à direita, entrando todo mundo em paralelo ao mesmo tempo, tá? Por que isso daí? Porque você quer evitar o principal erro que ocorre quando você não segue essa regra é o curto de solda. Né? Então, se você não segue isso, você vai ter uma quantidade de curto de solda muito maior. Né? Então, isso implica em retrabalho, em custo de mão de obra, em custo de solda, e na solda você pode danificar o componente, se você implica em ter operadores, operadoras, né? Geralmente as mulheres, não é? Treinadas, tudo, né? Capacitadas para isso, tá? Então, mas mesmo assim, você ainda fazendo na orientação preferencial que a norma estabelece, né? Você ainda tem que tomar cuidado nos pinos, nos últimos pinos, com a adição de ladrão de solda, né? Que é uma outra técnica que você deixa basicamente um ponto de solda extra, né? A mais, para que o excesso de solda fique entre só o último pino, né? E não entre os dois últimos, tá bom? Então é um pad extra falso aqui, que não está ligado a nada, só para ficar com um excesso de solda. Então esse tipo de dica, assim, né? A gente faz parte do conhecimento, do dia a dia, horas de voo, de processo, né? Do seu layout aí. Então essa é a orientação básica, tá? Tem que ser seguida para processo de solda a onda, e aí componente SMD ou PTH. Lembrando que para componente SMD existem considerações para tamanho mínimo de componente, tipo de componente, também tem limites para essa solda, tá bom? Esse aqui é o processo seletivo que eu já falei várias vezes para vocês. Olha esse projeto aqui, ó. Ele já passou aqui nessa região onde está esse pallet seletivo aqui, né? É um material que tolera alta temperatura. Então nessas ilhas aqui tem os circuitos já soldados SMDs. Então aqui debaixo dessas proteções aqui tem componente SMD, não é? Que já foi soldado. Então o que fica assim descoberto para solda onda? Somente os pinos PTH, olha, não é? Então esses buracos aqui é onde só tem componente PTH para soldar. E os componentes SMDs, ó, eles ficam protegidos nessas cavidades, né? Dá para ver aqui as cavidades. E aí, esse é o motivo de se ter um espaçamento mínimo entre o, o pad de solda de um componente PTH para um ponto de solda de um componente SMD. Senão você não consegue criar esses casulos, não é? Então tem que ter um espaçamento para se ter uma parede mínima, né? Para você poder proteger, ó, nessa cavidade aqui, você conseguir proteger o componente SMD. Se você não tem esse espaçamento mínimo, você não consegue criar a parede, a cavidade. E aí você não consegue proteger o componente. Então é por isso que tem algumas empresas que trabalham com 3 milímetros, outras até pedem mais do que 3 milímetros, tá? Então se você usa 3, tá aí num bom número. Parece muito, mas assim, parece pouco, na verdade. Parece muito pouco, mas quem está trabalhando com milésimos de polegada e 2,5 mm, 3 mm é bastante, viu? É bastante. Muitas vezes inviabiliza, você tem que trabalhar com muito know-how aí de posicionamento de componente para garantir esses espaçamentos aí. E outras dicas de place, não é? Por exemplo,
Ok, eu entendi em termos de processo, de onda, refusão, tá? Mas assim, por onde que eu começo? Né? Muita gente, por onde que eu começo? Então a dica que eu dou é comece a fazer o place dos componentes que já estão com a posição pré-determinada. Entendeu? Geralmente numa placa você tem sempre assim, olha, uma orientação da engenharia, né? Olha, esse conector ele tem que ficar à direita ou à esquerda. Então pronto, você já tem uma posição de um componente conector que tem que ficar à direita ou à esquerda, né, na borda da placa. Pronto. É, se for uma placa que vem de design, né, assim, já tem posicionamento de display, por quê? Porque o produto tem um display assim, assim, assado, ele tem alguns LEDs, os LEDs já fazem parte de um painel, não é? Então esse tipo de feedback já você já sabe que nem o conector já tem uma posição já cravada de orientação. A área do design do componente já definiu que ele vai ter um display, vai ter em LED, não é? Infravermelho, alguns tipos de sensor, que também já está pré-definido. Então, essa turminha que já está pré-definida, você já coloca na posição, não é? Depois, o que que você pode posicionar, por exemplo? Uma vez que você posicionou o processador, só o processador ele já puxa uma série de componentes ao redor dele. Os primeiros que ele puxa, que você tem que prestar atenção, são os capacitores de desacoplamento, são os componentes discretos que fazem parte de trilhas críticas, não é? Por exemplo, a trilha do reset é uma trilha crítica. Os componentes que fazem parte do circuito oscilador, não é? Então tem o cristal, tem os capacitores do cristal, alguns têm resistores ou ressonador cerâmico, né? Então são componentes que já têm posição pré-definida, tá? Você uma vez posicionado um, ele já puxa outros, não é? Se esse processador tiver unidade de memória, então você já sabe que tem que estar próximo dele. Você não vai manter distante esse circuito do processador, não é? Alguns componentes, posicionamento crítico, por exemplo, de fonte chaveada, você tem um conector da entrada e ali entra a sua energia. A sua fonte vai estar por ali, né? Então entra todo o circuito de fonte chaveada no primário, a ponte retificadora, o primário do trafinho, que tem um primário que ele é chaveado, o elemento chaveador que você vai pôr ali, toda aquela. E tem que prestar uma atenção enorme no datasheet do componente, porque o datasheet tem as dicas de place, né? Então prestem muita atenção na dica de place, de layout, recomendado pelo fabricante. Isso é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com fonte chaveada, quando você está trabalhando com conversores DC-DC, sensores, não é? Por exemplo, quem trabalha com sensor strain gauge, não é? Ele tem um nível de tensão muito baixo. Provavelmente o amplificador que você vai estar usando para esse circuito já tem ali uma preliminar sugerindo para você o posicionamento, né? Os conversores também muito tem conversor de ultra low voltage, ultra low power, que é menos de 2 volts para processador. Então essa turminha ela dá no datasheet dela o que seria um roteamento recomendado. Então prestem atenção e façam isso. No caso de fonte chaveada, o mais crítico que eu enxergo é que a fonte chaveada ela é uma fonte de ruído. Então, o problema todo, se você não prestar atenção no posicionamento correto, adequado dos componentes, na largura da pista, muito cuidado para não criar loops de corrente, isso tudo no manual você vai achar. Porque se você não seguir essas regras, pode até funcionar,
tá? Você até vai funcionar, mas você dificilmente vai conseguir uma certificação de compatibilidade eletromagnética. Por quê? Porque vai estar irradiando, não é? Vai estar uma antena, ele tá transmitindo sinal para tudo. Né? O problema da fonte chaveada é a questão de irradiação. Então ela vira uma fonte de energia, a sua trilha é uma antena, não é? Porque você não né, por algum motivo a trilha está muito longa, muito extensa, tem um loop de corrente ali, e aí está gerando, você está transmitindo sinal. Você virou uma pequena, uma radiotransmissora. Né? Que aí no teste de EMC lá você vai acabar sendo detectado que o ruído irradiado tá muito grande. E até ruído conduzido também é outro assunto para a gente estar discutindo aí num futuro outra proposta, né, de curso, tá bom? Então prestem atenção no place, verifiquem o que o fabricante deseja, recomenda, é importante, e façam o place de acordo com o processo de solda, não é? Importante, o processo envolvido, as técnicas do seu quem está montando, o que já tem lugar pré-definido, não precisa escolher, já está pré-definido, então já crava na posição, e essas posições pré-definidas vão acabar puxando outros componentes, não é? E aí os critérios cabem nos circuitos críticos, né? Aí a engenharia está junto com você para te auxiliar com relação a isso, ok?